Olá pessoal, vamos aqui a mais um vídeo de resolução, prova aplicada ontem, dia 2 de novembro, feriado de finados, mas para vestibulando não temos feriados, né? Prova da Faculdade Israelita Albert Einstein, que é elaborado pela Fundação VUNESP, então essa resolução também vale muito para você que está prestando outras provas elaboradas pela Fundação VUNESP, além, ó, claro, do próprio vestibular da Unesp, já que essas provas têm exatamente as mesmas características na elaboração das questões. Então, eu vou deixar aqui no card e na descrição desse vídeo um link para uma playlist onde eu vou colocar todas as resoluções à medida que novas provas da VUNESP forem sendo realizadas ao longo desse ano, para quando você for se preparar para a próxima prova da VUNESP, você já ter acesso aí a todas as provas que já foram feitas. Por quê? Porque o pessoal que elabora uma dessas provas trabalha também na elaboração das questões que aparecem nas outras provas. Então, por isso que é muito importante a gente sempre dar uma olhada, né, nos outros exames elaborados pela mesma fundação. Beleza? Então, vamos fazer a prova. Ela é uma prova curtinha, é uma prova com apenas 5 questões da parte de história. O link para você baixar o caderno de questões e o gabarito oficial tá aqui na descrição do vídeo, tá? Esse caderno que eu vou usar é o mesmo que está disponível lá no site da VUNESP. Então, baixa lá e vamos fazer aqui a resolução. Começando pela primeira questão de história, questão de número 16, tá? Da prova. Como a maior parte das comunidades tradicionais africanas eram sociedades ágrafas, ou seja, não escreviam, né? A palavra falada era uma das formas que homens e mulheres tinham de se conectar com o mundo divino e sobrenatural. Era o elo entre o passado, o presente e o futuro. Inaí Lopes dos Santos, História da África e do Brasil Afrodescendente, texto de 2017. Então vamos lá. Ao abordar aspectos das sociedades africanas antigas, o excerto destaca. Bom, o texto fala basicamente da importância da oralidade como meio de transmissão, né, da religião, do contato com o passado, ou seja, das tradições. E aí, no caso dessa versão da prova, olha lá o item A. Mecanismos de preservação e transmissão de tradições e costumes locais. Né? Bem direto aqui, né? Mas vamos olhar as outras alternativas. B. A fragilidade cultural provocada pela persistência de preconceitos e forma de comunicação arcaicas. Bom, primeiro ponto. O texto não menciona a existência de qualquer tipo de preconceito. E você definir que sociedades pautadas pela oralidade são sociedades com formas de comunicação arcaica, você estaria emitindo um juízo de valor de uma superioridade da forma escrita, tá? A autora não faz isso, então não faz nenhum sentido essa alternativa. C. Subdesenvolvimento local provocado pela carência de formas articuladas de linguagem e de arte. Bom, de novo, né, um juízo de valor depreciativo das formas de comunicação dessas populações. A autora também não faz isso, ela não emite esse tipo de julgamento no fragmento do texto, então também não caberia. D. Estratégia de organização política e econômica das comunidades locais. Ela não menciona como é que elas eram estruturadas politicamente, economicamente, então também está muito fora aqui do conceito, né, do contexto da questão. E importância da ação catequizadora e educadora dos missionários europeus. Só que, de novo, ela sequer menciona esses vínculos, né, da chegada dos europeus. Então, aqui é a alternativa A, que é a que se refere justamente, né, à funcionalidade ali, naquele contexto da oralidade, né, o mecanismo de transmissão de saberes. Então, vamos passar aqui para a questão 17. Numa primeira aproximação, o sistema colonial apresenta-nos como um conjunto das relações entre metrópoles e suas respectivas colônias num dado período da história da colonização. Fernando Novaes, Portugal e Brasil, crise do antigo sistema colonial. Né? Outro autor aqui, né, o primeiro texto e o segundo texto, você vê que são autores bem clássicos dos temas abordados, tá? Nenhum tipo de texto obscuro aparece aqui na prova. E aqui, vamos lá, Fernando Novaes falando da relação colonial entre metrópole e colônia, tema muito clássico da articulação comercial e econômica
né, desses eixos aí. Então, o conjunto das relações mencionadas no excerto abrangia, vamos lá. A. Equilíbrio contínuo da balança comercial entre colônia e metrópole que assegurava isonomia nas relações comerciais. Bom, mas aqui vamos lá. Primeiro, isonomia nas relações comerciais. Isonomia é igualdade. Pessoal, primeira coisa, não existe isonomia entre colônia e metrópole, já que uma deve fornecer tais coisas e comprar outras coisas da metrópole. E detalhe é o seguinte, não há necessariamente um equilíbrio da balança comercial entre metrópole e colônia. Vamos pensar o seguinte, por exemplo, Portugal tentava equilibrar sua balança comercial justamente compensando no comércio com a colônia a defasagem que ela tinha no comércio entre ela e outras nações europeias. Entenderam? Para aliviar o prejuízo das relações entre Portugal e outros países europeus, os portugueses compensavam isso lucrando sobre a colônia. E aí fechava-se essa conta. Tá? Então o item A está totalmente incorreto. B. O instrumento do exclusivo metropolitano no comércio que regulava as trocas de mercadoria entre colônia e metrópole. Bom, exclusivo metropolitano, pacto colonial, isso é tudo sinônimo. E é esse tipo de ideia que você evoca pelo texto do Fernando Novaes, que é aquela ideia mais clássica, né, sobre monopólio colonial. Então aqui, né, alternativa B parece ser a correta. C. O estabelecimento de um domínio político da colônia sobre a metrópole, que caracterizava o vínculo imperialista. Mas não, é o inverso, né? Quem domina politicamente alguém é a metrópole que domina a colônia. D. O prevalecimento de formas assalariadas de trabalho que permitiam ampliação no mercado consumidor colonial. Mas não, né? Ainda mais se a gente levar em consideração o Brasil, que predominou o trabalho escravista até depois do período colonial. Então tá errado. E. Predomínio de princípios e ideias liberais que articulavam política e economia mercantilista. Mas não, porque o liberalismo econômico ele surge em contraposição à ideia mercantilista, que é a ideia do exclusivismo colonial, do monopólio, não é a ideia do livre comércio que impera na colônia. Então aqui, na questão 17, alternativa B, deixa eu trocar aqui de lado a câmera e vamos voltar aqui para a questão 18. Nessa primeira metade do século XIX, as atividades urbanas haviam perdido qualquer vínculo com o tempo da natureza e há muitos se encontravam subordinadas ao tempo abstrato, ao dia implacavelmente dividido em 24 horas. Maria Estela Martins Bresciani, Londres e Paris do século XIX, O Espetáculo da Pobreza, texto de 1982, né? Maria Estela Bresciani, que foi minha professora na Unicamp. Né? Um texto que remete a, por exemplo, a ideia do Thompson, né? Sobre a disciplina do trabalho industrial e como isso reflete na divisão do tempo. Então, essa coisa, né, de você entender as transformações, né, da vida social a partir da mudança do mundo do trabalho, da urbanização. Então, vamos lá. A mudança assinalada no excerto associa-se declínio da influência social das religiões e ao surgimento do capitalismo. Só que vamos lá. Século XIX, o surgimento do capitalismo não se dá no século XIX. O capitalismo surge na Baixa Idade Média. Renascimento comercial urbano, obviamente que depois vai se intensificando, né? Com o mercantilismo, as grandes navegações, mas, pô, século XIX, o capitalismo já é o sistema dominante há muito tempo. E declínio da influência social das religiões, não, né? Porque a gente não pode nem dizer que a religião deixou de ter uma relevância social até os dias de hoje. Né? Basta olhar o mundo que nos cerca, né? Então, B, ética protestante do trabalho e o aumento do consumismo. Bom, mas ela não está falando aqui da influência da ética protestante, porque aí você vai lembrar quando você viu a ideia, né, da não condenação da usura, do avanço do calvinismo, mas isso aqui não está ligado à divisão do dia em horas. Essa disciplina do tempo não é necessariamente calvinista. E também não está associado ao aumento do consumo, até porque se a gente pensar, o século XIX
as populações operárias, né, predominantes no meio urbano são miseráveis, não são consumistas. Consumismo é um fenômeno que a gente pode associar muito ao pós-Segunda Guerra Mundial, baby boom, né, a sociedade do consumo, muito norte-americana e de alguns países europeus, né, mas não no século XIX. Então não pode ser. C. Êxodo rural, dinâmica da globalização econômica. Mas êxodo rural, né? Até pode ser, porque você está falando da urbanização, mas globalização econômica. Tem autores que vão dizer que a globalização da economia começou com as grandes navegações. Se você for entender por esse aspecto, também não foi no século XIX, foi anterior. Se você for entender globalização da economia, a partir do momento que você tem empresas multinacionais, uma outra dinâmica, também é posterior ao século XIX. Então aqui está anacrônico esse conceito aqui, né? Não é ele que explica essa ideia da divisão do tempo. Nascimento das fábricas e ao processo de metropolização. Bom, ela está falando de atividades urbanas. Então, metropolização é um sinônimo, vamos dizer assim, de surgimento de grandes cidades, né? E a ideia da divisão do tempo, ela é típica do ambiente fabril. Por quê? Porque é no ambiente da fábrica que você precisa regrar o tempo, porque você tem que ter um sincronismo de tempo de trabalho, né? Você tem que ter uma dinâmica de gestar ali turnos de trabalho, contraturnos, a remuneração está ligada a esses turnos, essas jornadas. Então é bem interessante aqui. E aí, noção liberal do tempo útil e a busca do sucesso profissional. Só que também não é uma noção liberal do tempo, porque essa noção do trabalho industrial regrado, né, ali pelas horas do relógio, ela não é necessariamente uma tese da ideologia liberal, ela aparece como uma necessidade de estruturação do capitalismo. Então aqui ficaremos com a alternativa D. Imagino que para muitos essa questão aqui vai ser a mais difícil e que talvez dê aí alguma polêmica de gabaritos, né? Não que a universidade não vá considerar D, mas entre vocês que fizeram a prova, né? Então, se você marcou outra alternativa, coloca aí o que, que você... Que raciocínio que você teve e por que, que você marcou outra. Né? É interessante, às vezes aparece aqui nos comentários, né? Algumas coisas assim. Ah, eu coloquei tal questão porque eu tive esse raciocínio. Coloca aí se você teve algum que eu comento. E aí é legal que outras pessoas que vão lendo vão entendendo por que, que tiveram às vezes o mesmo raciocínio e não é, ou mas não casa aqui com a questão, é até um raciocínio interessante, mas talvez para outro episódio, outro momento histórico, tá? E aproveita, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, né? Indica aí para os seus amigos, para os seus inimigos também, não precisa ser só para os amigos não, tá? Manda para eles. Vamos pegar aqui a 19, ó. Durante o tempo de Campos Salles, foi adotada a política dos governadores. Sob essa orientação, os governos provinciais ganharam ampla autonomia. Ó, só tema clássico, hein? Ó, teve lá, tudo bem, a primeira... Mas assim, falar de povos ágrafos, cultura, né? Aí depois uma questão sobre Brasil colonial, agora uma questão sobre mundo industrial, agora sobre Velha República, né? Política dos governadores, coronelismo... Então, assim, temas bem amplos, né, mas bem clássicos dos vestibulares. Política dos governadores, pessoal, o que era isso? É aquela famosa troca de favores, né, entre as estruturas estaduais de governo e governo federal. Por quê? Porque como as eleições, né, elas eram organizadas no nível estadual, havia todo aquele conchavo típico do coronelismo, né, para que os governadores apoiassem candidatos que seriam suporte aos projetos presidenciais na Câmara e no Senado. Por outro lado, o presidente da República retribuía aos estados leais com vantagens, né, investimentos, coisas do gênero, e aí você tinha uma troca de favores, né, entre essas esferas de poder, né. Centralização administrativa e reforço do poder legislativo. Mas não, né, porque você vai depender cada vez mais da estrutura estadual para fazer as coisas. Então, não necessariamente. B. Fortalecimento das oligarquias locais e aumento do poder dos coronéis. Opa, essa é boa. Por quê?
porque os governadores eles tinham que se articular com os coronéis, que eram as pessoas que manipulavam ali as eleições, né, porque estavam mais próximas dos eleitores e da própria gestão ali das urnas, né, das sessões eleitorais, e os governadores tinham ali vantagens a trocar com o presidente. Então, quer dizer, é o oposto de centralização, na verdade é uma fragmentação até do poder político. E aí fortalece essas oligarquias, né, esses grupos econômicos, muitas vezes familiares, né, que dominavam ali certas regiões e certas atividades agrárias, né. Então, boa alternativa. C. Consolidação da democracia nos estados e a convocação de eleições diretas. Bom, as eleições eram diretas no sentido de que as pessoas iam lá e votavam no candidato, mas não era democrático, até porque é um sistema marcado por fraude, manipulação, né, uma série de violências contra eleitores e candidatos de oposição. Então, não é democracia, né? D. Queda da monarquia e implantação do modelo republicano. Bom, mas quando acontece a política dos governadores, né, o governo Campos Salles ele já é um governo republicano. Então, assim, a república já tinha sido implantada, a monarquia já tinha caído em 1889. Então, anacronismo aqui. E. Equilíbrio econômico entre as províncias e o estímulo à cafeicultura. Não havia equilíbrio econômico, porque São Paulo, Minas Gerais e o Rio de Janeiro, que eram os estados do Sudeste que cultivavam café, que tinham maior peso político, né, que tinham maior acesso, né? Rio de Janeiro era a capital, a maioria dos presidentes dessa época era paulista, né, seguido por mineiros, né? O próprio Campos Salles, né, presidente que é paulista, né, da região de Campinas. Então, não havia essa igualdade entre as regiões, né? Então, totalmente errado. Aqui, né, a melhor alternativa, né? Até porque remete também à ideia mais clássica desse período, que é o domínio das oligarquias, alternativa B. E aqui vamos chegar na última questão, que é uma questão muito interessante porque ela traz um trecho de uma música do Caetano Veloso, né? Alegria, Alegria. Inclusive, a trilha sonora da minissérie da Globo sobre ditadura militar Anos Rebeldes, que eu inclusive estava revendo esses dias. E aí você tem a letra da música, né? O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou. Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola. Sem lenço e sem documento, eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento. Uma canção me consola, eu vou. Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem nome e sem telefone no coração do Brasil. Né? A música que foi gravada, né, pelo Caetano Veloso. Ao representar o período em que foi composta, essa canção de 67 apresenta uma análise crítica dos limites da modernização tecnológica que havia sido interrompida após o salto ocorrido na década anterior. Bom, mas vamos lá, a gente tem que falar de contexto geral aqui então. 67, né, início ali do regime militar, mas a gente não tem uma interrupção, né, do progresso tecnológico. Até pelo seguinte, se a gente for pensar, começa ali nos anos do Vargas, né, industrialização, grandes obras do Dutra, depois você tem o Vargas de novo com mais indústrias estatais, JK com as multinacionais, principalmente ligadas ao setor automotivo, né? Aí você tem o governo do Jânio e do João Goulart, mas durante a ditadura militar você continua tendo esse tipo de situação. Por exemplo, expansão da televisão, né, nos anos 60 e 70 no Brasil. Você tem grandes obras, né, Itaipu, outras coisas, né, no governo militar. Você tem a criação da Embraer, ou seja, você não tem uma ruptura nesse processo de nacional desenvolvimentismo, né? Você tem um condicionamento dele a uma esfera, né, de uma sociedade ditatorial. Zona Franca de Manaus, por exemplo, com mais vinda de multinacionais, é uma realização do governo militar. Então, assim, tá incorreto esse item A, né? Não é isso.
B, uma atitude socialmente engajada que busca confrontar o regime civil-militar e defender a luta armada. Tomar cuidado com isso aqui, né? Por quê? Porque a gente tem uma mania de achar que essas músicas engajadas e de protestos, elas necessariamente fazem apologia à luta armada, né? Ele não fala, até pelo seguinte, olha aqui, ó. Sem livros e sem fuzil, sem nome, sem fome, sem telefone no coração do Brasil, né? E aqui, ó, eu tomo uma Coca-Cola, uma canção me consola. O personagem aqui da letra, ele não parece alguém disposto a entrar em luta armada, né? Até porque ele tá ali, né? Ele tá ali naquela confusão daquele momento. Mas ele não é necessariamente partidário da luta armada, né? Até porque a luta armada no Brasil, ela vai de fato começar em 68, né? Porque em 68 você tem o AI-5, você tem o fechamento da Uni, e aí sim você começa a ter muitos episódios de luta armada, né? Aí você vai ter o sequestro do embaixador dos Estados Unidos em 69, você vai ter a guerrilha do Araguaia ali nos anos 70. Quer dizer, esse momento aqui da música ainda não é o momento em que você tem a luta armada ocorrendo, né, de forma sistemática no Brasil. Então, não. C. Um conjunto coeso de mercadorias de consumo que alude ao acelerado desenvolvimento econômico do país. Então, mas tem uma contradição aqui, né? Porque olha só no final, né? Ele fala sem fome e sem telefone, quer dizer, é um pouco no coração do Brasil, quer dizer, no interior, né? Ao mesmo tempo que ele fala de Coca-Cola, ele também dá a entender que existe uma precariedade ainda de outras regiões, né? Então não dá para dizer que existe uma coesão nessas mercadorias de consumo, né? Elas eram restritas à classe média de grandes centros urbanos, por exemplo. Crítica à alienação da juventude, que desprezava a formação educacional e a conscientização política. Mas também não é necessária. Aí que tá, de novo, né? É algo tão ali complexo e tênue que não dá para fazer essa afirmação. E aí vamos lá para o item E. Um painel composto de imagens fragmentárias que inclui menções à cultura de massa e novos comportamentos sociais. É muito mais esse caos, né? Porque ele fala, bebe uma Coca-Cola, ele fala de guerrilha, aí quer dizer, a Coca-Cola é um símbolo, né, de cultura de massa, de consumo, e aí o cara fala que nunca mais foi à escola, ela pensa em casamento, quer dizer, essa coisa da rebeldia ali, adolescente, jovem, não muito bem direcionada ainda, né? Então, acaba sendo a alternativa E muito mais por essa questão da música apresentar ali comportamentos muito difusos. Então, a melhor alternativa seria aí. Mas também concordo que é uma questão ali mais complicada, né, para você talvez interpretar. Se fosse uma questão dissertativa, teríamos as respostas mais díspares possíveis, né? Até porque a música incita isso, né? Esse caos ali da confusão de tudo que está acontecendo, das incertezas, inclusive, do período, tá? Então, essa que foi a questão número 21, alternativa E, né? 21 não, 20, né? Porque aqui na questão 21 já é uma questão de sociologia barra geografia. Então, fica aqui a nossa resolução da Albert Einstein. Eu vou deixar aqui do lado, então, o link para a playlist com várias resoluções de vestibular VUNESP, tá? Fora isso, pessoal, se inscreve aqui, ativa as notificações e até o próximo vídeo. Um abraço e bons estudos.